E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico, o canal em que você encontra conteúdos de sociologia, antropologia, filosofia, comunicação, literatura, dentre outros assuntos de natureza acadêmica e social. E hoje a gente vai continuar e concluir a nossa playlist de História da Filosofia Cristã. E hoje a gente vai falar do último autor, assim, né, que ele tem capítulo, que é o Nicolau de Cusa, além de mais uns arremates, assim, umas conclusões que os autores, o Gilson e o Bona, fazem, certo? Antes de começar o vídeo mesmo, nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, dar like no vídeo, olhar todas as nossas playlists aí para ver o que é que te interessa, para você continuar acompanhando o canal, né? Assina as notificações também, seria legal você ouvir toda vez que tem vídeos novos. A gente tem vídeos novos toda terça, toda quarta e toda sexta. Terça, quarta e sexta tem vídeos novos no canal Super Acadêmico. Então fica ligado aí, compartilhe nossos vídeos, né? E comente, né? Sempre tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Até um comentário negativo, vale a pena para o canal, porque gera engajamento. Mas é claro, né? Você está assistindo esse canal porque se interessa por coisas e sabe do poder da crítica nos conteúdos das ciências sociais e filosóficas humanas. Bom, uma maneira também que você pode participar do canal é apoiando ele. Então eu vou colocar aqui o spot do Apoia-se para você ficar ligado aí e poder apoiar o canal. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, então, vendo aí o spot do Apoia, você pode, né? Você fica sabendo que você pode apoiar o canal com R$1, até R$1 por mês você consegue apoiar o canal. Mas é claro, se você apoiar acima de R$60, você pode escolher um desses livros meus para ter como recompensa, certo? Então, vamos lá. Findado, né, o capítulo que nós vimos no vídeo anterior, se você não viu, dê uma olhada, sobre Guilherme de Ockham. Sai do século XIII, né, que é o século, digamos assim, do ápice da escolástica, né, da autoescolástica. E aí o Gilson e o Bonner vão falar aqui sobre as correntes filosóficas dos séculos XIV e XV. Então ele vai falar das correntes... São 3 escolas basicamente que ele chama a atenção, né? Não, quatro escolas, né? Tem a escola nominalista, né, que o Guilherme de Ockham seria um dos primeiros representantes. A gente já viu, né? Tem alguns nomes aqui que não tem muita relevância, mas ele menciona 2 que vão ser muito importantes historicamente, não por eles próprios, mas por causa dos seus seguidores. É o João Buridano, que teve influência sobre o Galileu, Galileu Galilei, que todo mundo sabe que é o pai da ciência moderna, né? E o Nicolau de Oresme, que é um precursor direto, né? Foi precursor direto do Nicolau Copérnico, outro Nicolau, né? Copérnico, que é aquele cara que descobriu, né, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, né, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Então tem uma relevância histórica na ciência muito grande esses pensadores, né, o Galileu Copérnico, e eles tiveram evidentemente influência de pensadores da época deles que eram ainda parte da filosofia cristã. Então, dentro da escola nominalista, né? Lembrando que a escola nominalista
é aquela que rejeita a ideia dos universais, ou pensa os universais de maneira diferente, certo? O nominalismo diz de que a ideia central, né, o conceito universal, ele não está nos nomes, né? Os nomes são independentes. Aí nós é que vamos criando esse vínculo entre o conceito, né, e as palavras, certo? Só para retornar um pouco. Mas olha aí nos vídeos anteriores da playlist sobre Guilherme de Ockham e outros autores sobre nominalismo. Aí a segunda escola é o averroísmo, que tem a influência do Averroá, né, que nós vimos aqui nas escolas árabes da filosofia cristã. É mencionado um cara chamado João de Janduno, deve-se considerar como o precursor do racionalismo e do liberalismo modernos. Então veja que desde o século XIV e XV já tinha pensamento racionalista e liberal. A seguir tem a escola tomista, né, de influência lá do São Tomás de Aquino, que é uma escola, a forma de pensamento presente até hoje, como eu já falei em outros vídeos, especialmente na pedagogia tradicional. O verdadeiro florescimento da escola tomista começou no século XV. Dentre o grande número de tomistas, cuja a força reside na interpretação e nos comentários dos escritos de São Tomás, mencionamos. Aí tem alguns nomes aqui, né? Eu não vou mencionar não vou desenvolver, mas tem muitos nomes. E há uma soberania absoluta do Papa a respeito das ideias tomistas, muito difundido durante toda a Idade Média, né? No caso, abaixo da Idade Média, já ao final da Idade Média, na classificação histórica. Informações sobre as opiniões escolásticas do século XIII e de suas doutrinas sobre problemas da distinção. Então, haveria um conjunto de pensadores dentro dessa escola tomista que continuava afirmando as ideias de São Tomás de Aquino, mas com debates e discussões sobre pequenos detalhes. Certo? Então isso aí, inclusive, vai ser grande parte dos procedimentos públicos e políticos desse período do pensamento da filosofia cristã. Inclusive o Nicolau de Cusa é um crítico desse procedimento, digamos assim, essa coisa procedimental de as discussões serem levadas apenas por questões formais, apenas reafirmando aquilo que já se sabe. E por fim tem a escola escotista, né, com influência do Duns Scoto, que nós falamos aqui, que é presente muito na Europa britânica, né, na Europa insular. São discussões sobre as obras de Duns Scoto, tem uma presença forte da escola franciscana e de Oxford, e gera uma cadeia de influências que vem desde Agostinho, passando por Anselmo, o neoplatonismo e a escola de Chartres. Nós vimos aqui, tem na playlist vídeos sobre Agostinho, tem 4 vídeos sobre Agostinho, se não me engano, vídeos sobre Anselmo e sobre a escola de Chartres. Então há uma genealogia, né, do pensamento do Duns Scoto dentro dessa cadeia aí de pensamento. Então, se você olhar bem ao longo dessa época, né, da filosofia cristã medieval, você tem afirmações mais platônicas, afirmações mais aristotélicas, mas há aí uma predominância desses pensamentos, sendo que há criatividade dos pensadores, que é uma coisa que o Gilson e o Bono aqui vão colocar no livro, na conclusão que a contribuição da filosofia cristã é muito mais do que simplesmente repetir ou cristianizar Platão e Aristóteles, certo? Eu não vejo tanto assim, mas eles colocam isso porque tem a criatividade, né, a inventividade dos pensadores daquele momento. Um deles é o Nicolau de Cusa. O Nicolau de Cusa ele vai trabalhar ele vai criticar justamente os argumentos das polêmicas entre pensadores tomistas, principalmente, que trabalham de maneira idêntica em torno de problemas obsoletos. Está escrito aqui. Esta escolástica dos aristotélicos se contrapõe com plena consciência o derradeiro dos grandes pensadores medievais, Nicolau de Cusa. É italiano, da cidade de Cusa. Deixa eu ver aqui se o nome da cidade é esse mesmo. Cues, Mosela.
Pois bem, o Nicolau de Cusa, ele é considerado um cara com índole gentil e delicada, prestava-se antes à contemplação e ao recolhimento do que às lutas políticas. Seus objetivos foram sempre da conciliação e da paz. Como havia muito esse empenho do debate, né, político dentro das temáticas, né, do tomismo, principalmente, então ele se colocava à parte fora disso aí para poder desenvolver o seu pensamento teológico místico por conta própria. Aí vem a questão das obras dele, e aí a obra mais importante dele, segundo Gilcio Bonner, é uma obra chamada De Docta Ignorantia, que tem uma ligação direta com o pensamento socrático. Então seria a ignorância sábia, né? A obra mestre do Cusano é, sem contestação, De Docta Ignorantia. O que é que diz nessa Docta Ignorância, a douta ignorância? Qual seria o sentido dessa obra? O sentido socrático da douta ignorância, eu sei que nada sei, é o reconhecimento da própria ignorância. Então, quando a pessoa reconhece a própria ignorância, ela se torna capaz de aprender os conhecimentos novos, né? Aquilo que há de novo para ser conhecido na realidade dela. Então, isso tem uma ressonância direta do pensamento socrático que nós vimos lá nos primeiros vídeos da playlist de filosofia. Então procure lá, playlist filosofia aí no canal. Você vai ver lá nos primeiros vídeos, né, tem sobre mito, mitologia e tal, e tem um lá sobre Sócrates, o pensamento socrático, o ceticismo, porque tem muito disso, da manutenção da admissão da ignorância e do questionamento. Aí tem aqui um destaque. O indivíduo inconsciente de sua ignorância limita-se a repisar fórmulas sem vida. Quer dizer, ignorante da ignorância, né? Inconsciente da ignorância. Ele adere cegamente à tradição de sua escola, crendo ser teólogo só por saber falar como os outros costumam falar, embora faleça da menor vivência do verdadeiro sentido das fórmulas. Aquele que reconhece sua ignorância e insuficiência perante a realidade última sabe, pelo menos, que deve silenciar. Então, aquele que se dedica a repetir aquilo que sempre ouviu dentro do seu círculo de pensamento, aqui eu estou abrangendo mais qualquer tipo de pensamento, aqui ele está falando do pensamento tomista principalmente. Quando reconhece que aquilo que simplesmente reproduz, ele não domina, simplesmente sabe reproduzir, como se fosse uma oração, né, ritmada que você reproduz, você se torna capaz de silenciar. Ao silenciar, você se abre ao aprendizado. Essa é a questão. O sentido místico da douta ignorância. Ele vai dizer que aquilo que nos conduz a este contato vivo com a realidade divina é a possibilidade de abertura para essa realidade divina. A ciência inventada com vistas às disputas escolásticas, ele colocou disputações, mas eu nunca vi essa palavra, disputas escolásticas e outras formas de logomaquia, visa apenas vitórias verbais. Então, vencer o debate por vencer o debate, mas não porque você tem, ou você acha, né, ou você reconhece que tem um saber melhor do que o do outro. Enche-se de vaidade e alonga-se daquele outra ciência que corre em busca de Deus, nossa verdadeira paz. Esta outra ciência da douta ignorância é a teologia mística que nos põe em contato com Deus. Veja, uma teologia mística. Nós já falamos aqui da mística no canal, especialmente quando falamos no último vídeo, né, do Guilherme de Ockham e do mestre Eckhart. Então, a ideia do pensamento místico, ou do encontro místico com a divindade, tem a ver muito com a capacidade subjetiva de se abrir para esse encontro. Então, uma pessoa como eu, por exemplo, que não tenho nenhuma fé mística, é muito difícil para mim me abrir para isso. Certo? Então, para acontecer, teria que ser alguma coisa muito extraordinária, né, para chegar no nível de encontro com esse apelo místico que possa haver, sei lá, no universo. Então, as pessoas que estão mais abertas para isso conseguem, né, alcançar isso. Quem não está aberto para isso não consegue. E aí essa abertura só se dá, segundo o Nicolau de Cusa, pela admissão da ignorância. Admitir que não sabe do que se está falando. O método de que dispomos para
acercarmos da verdade das coisas intramundanas e supramundanas é meramente aproximativo. A realidade última permanece inacessível aos nossos conceitos. Que também, para mim, certo? A minha compreensão, é um princípio cético, em que você tem a possibilidade de, ao questionar continuamente, reconhecer que você nunca vai saber. Certo? Quando você se abre para o questionamento, você reconhece que não vai saber. O fim último do nosso saber é um não saber. E consciente, um não saber convencido do objeto proporcionalmente conhecido se perde na caligem do infinito. Então você se joga no infinito à medida que o seu saber vai conduzindo ao não saber, porque você se abre. Por isso que é a ignorância sábia, douta ignorância. O livro é apresentado com, deixa eu ver, ele colocou aqui três vertentes, né, 3 linhas. O primeiro livro, o livro primeiro sobre Deus, trazendo para isso imagens matemáticas. Então aquilo que é mais abstrato, mais racional possível, ele conecta com Deus. O segundo livro seria o livro do universo. Neste mundo tudo está em todos, pois Deus é tudo em todas as coisas. Então o universo e a divindade estariam conectados. E essa presença constante é, digamos assim, inacessível. Então você só pode encontrar através da abertura para a sua própria ignorância, para o não saber. Legal isso. Livro terceiro, Cristo, que reúne em si o absoluto e o concreto. É o absoluto da divindade e o concreto da vida humana. Então você tem Deus, o universo e Cristo. Deus como máximo. Há a coincidência do máximo com o mínimo. Então, o Nicolau de Cruz vai dizer uma coisa curiosa, que é assim, Deus, como ele é perfeito, né, digamos assim, ele não pode ser nada a mais, então ele já é o máximo. E como ele é simples, né, então ele já é o mínimo, porque ele não pode ser nada a menos, já que é perfeito. Então Deus é o máximo e o mínimo, então ele identifica o máximo e o mínimo da divindade como sendo essa perfeição. Não pode ser maior, impossível ser menor. Experiência mental do tipo matemática. Aí tem em latim aqui, ó, maximum ex maximum, minimum ex minimum. Logo ambos se coincidem. Não convence não as coisas, né? O que é que não convence não as coisas? Eu marquei aqui. Você entender uma coisa como maior ou menor que outra só tem sentido em relação às coisas, né? Eu sou mais alto que não sei quem, eu sou mais baixo que não sei quem, só para as coisas. Para Deus isso não faz sentido. Ele contém os opostos, não em oposição, mas em coincidência. Porque é tudo, né? Como falou lá antes, é tudo, todas as coisas. A unidade que coincide com o máximo não pode pertencer à categoria do número. A unidade é, pois, um atributo da divindade, que é um. É o único, a unidade central. Meditações matemáticas. Segundo a declaração inicial do Cusano, que é o Nicolau de Cusa, né? É tipo o estagirita, se referindo a Aristóteles. O nosso saber parte daquilo que é seguro e tem alguma proporção com o desconhecido. Ora, nada é mais seguro que a matemática. Aplicar certas considerações matemáticas às coisas divinas. Caráter simbólico destas meditações. A imagem de Deus, que é o Logos, é igual ao exemplar absoluto. Então, essa identificação de Deus com a matemática, que a gente já viu em outros momentos também, né? Até o próprio Pitágoras, lá na Grécia, tinha essa identificação da perfeição divina com o número, especialmente com o número 10. Com o número 10. Isso é interessante, porque, ao meu ver, é uma tentativa do sujeito pensante de tentar dar conta, sei lá, do caos do universo, do acaso do universo, atribuindo números, né, que é uma coisa teoricamente abstrata e absoluta e perfeita, à mentalidade divina, certo? Isso é bem criativo. Nesta unidade da essência divina, incompreensível ao intelecto e atingível apenas pela ignorância, encerram-se todas as essências, não a modo de diversidade e oposição, mas de absoluta simplicidade e identidade. Então, todas as essências separadas, elas se aglutinam nesse todo que é a divindade. Então, a aparência de diversidade, na verdade, seria uma coisa só.
Isso lembra um pouco o Parmênides, certo? Veja aí na playlist de filosofia o vídeo sobre, não sei, tem sobre Parmênides ou é filosofias do Uno versus filosofias da diversidade, que é a disputa, digamos assim, intelectual não direta entre Parmênides e Heráclito, certo? Então, essa mentalidade mais de Parmênides que Platão, de certo modo, herda, aparece aqui também. O Cusano não diz que as coisas são Deus, embora estejam em Deus e não sejam sequer concebíveis sem Deus. Mas a explicação acrescenta ao ser supratemporal e absoluto a existência concreta e criatural das coisas, diferenciando-as essencialmente de Deus. Então, Deus não pode ser considerado uma coisa, uma criatura, não uma pessoa, digamos assim. Jesus Cristo pode, mas Deus não. Eu sei que é estranho ouvir isso, mas tanto que ele, quando ele faz a divisão no livro, faz a separação justamente porque em Jesus tem essa união do abstrato com o concreto. Mas todas as outras coisas, todas as outras criaturas, todos os outros entes dependem existencialmente do divino, de Deus. Apreciação. Nicolau de Cusa, a filosofia cristã do século XV, pela derradeira vez com racionalismo e formalismo que caracterizam a orientação rígida e unilateral das escolas. Contraste com a tradição aristotélica de quase todas as escolas, o Cusano reverte a herança neoplatônica à escola de Chartres, ao Dionísio Pseudo-Areopagita, a Escoto Erígena e a mística alemã. Ele faz uma fusão aí de vários elementos neoplatônicos e místicos. Bom, o platonismo é essencialmente místico também. Não totalmente, mas essencialmente. Esta é a única interpretação correta de sua doutrina. Avessa a uma separação estrita entre teologia e filosofia do Cusano, reveste um aspecto fundamentalmente místico. Muito bem, Nicolau de Cusa, você nos deixou uma herança muito importante. Aí nas conclusões, aqui ó, conclusão. O Gilson e o Bonner vão trazer alguns elementos bem interessantes. Eu vou ler alguns títulos e alguns destaques para a gente concluir o vídeo e fechar finalmente a nossa playlist de filosofia, história e filosofia cristã. Influxos sobre a filosofia e a cultura modernos. A inconsistência de certos preconceitos. Então, a presença, porque influxo desses pensadores, desses pensamentos, na nossa realidade atual, eu acho que fica meio evidente, né? Então, a presença do platonismo e do aristotelismo, do tomismo, a presença da mística, a presença da necessidade de racionalizar os elementos místicos, nos elementos religiosos, para dar conta das realidades humanas, das realidades cotidianas. Então, tudo isso é presença dessa filosofia cristã dessa época nos nossos dias. A filosofia cristã não é uma simples repetição da filosofia antiga. Platão, Aristóteles e os neoplatônicos são os pedagogos dos pensadores cristãos. Então, a base dada por Platão e Aristóteles funciona como uma espécie de ensinamento para o desenvolvimento das ideias próprias desses pensadores. Então, eles não são meros repetidores, certo? Apesar de terem como base isso. Talvez seja aí o que ele fala da inconsistência de certos preconceitos. Então, eu mesmo tinha esse preconceito, de certo modo ainda tem, de que a filosofia cristã medieval era uma repetição, uma reprodução, uma cristianização de Platão e Aristóteles. Mas dá para ver que tem muita coisa inovadora no pensamento deles. Deixa eu ver. Na filosofia cristã, o legado cultural grego sobrevive em forma orgânica. Não é uma mera repetição, mas inserido nas teorias desenvolvidas. Tem a presença da filosofia greco-árabe. Então, a infusão do pensamento árabe no pensamento cristão, através das traduções do Averroes, do Avicennas, também é inegável e é um modelo de pensamento diferente do pensamento ocidental que existia. O conceito cristão de Deus, a representação cristã do homem como unidade natural do corpo e alma, unidade natural do corpo e alma, a ideia cristã de deficiência do homem natural e decaído, e finalmente a esperança cristã da elevação do homem a um estado de perfeição superior.
tudo isso é influência greco-árabe, ele está dizendo aqui. Então, separação entre corpo e alma, mas como sendo uma coisa só. É uma separação de uma coisa só. Esperança da elevação. Legal. Tem um título aqui da filosofia cristã não se resume a inúteis contendas nas escolas. Isso é justamente porque durante muito tempo eu achei que a escolástica era basicamente essas discussões vazias entre os pensadores sobre certos detalhes da escritura sagrada, certos detalhes da teologia, do pensamento do autor, né, contendas escolares apenas. A filosofia cristã é mais do que uma apologia da fé, é uma conciliação da revelação sobrenatural com aquisições da razão. Então, esse esforço é louvável porque, de certo modo, todos os mistérios, né, todas as dúvidas geradas pela inaptidão que nós temos de entender a realidade, quando surge uma resposta místico-religiosa, né, revelada, o discurso racional que foi criado nessa época ajuda a fazer com que essa revelação seja melhor entendida, pelo menos. Não é só a questão de ser aceita ou não aceita, né? A revelação ela é aceita ou não aceita por uma questão de fé, mas ela pode ser melhor entendida tanto na sua aceitação ou não aceitação a partir da razão. Então, é uma contribuição desse período, desses pensadores. O imenso influxo da religião cristã, ou o imenso influxo da filosofia cristã exerceu sobre o Ocidente, e ainda exerce, e a filosofia cristã não é uma criação forçada ou artificial da igreja. Isso é interessante, né? Porque sempre parece uma coisa imposta, né, de cima para baixo. Na verdade, um dos maiores títulos de glória da filosofia cristã é o fato de haverem os seus representantes mais compíscuos sabido unir em suas pessoas a ideia, o ideal da santidade e do fulgor da ciência. Todos os grandes clássicos da filosofia tiveram viva consciência de suas próprias limitações. Então eram pensadores humanos, né? Apesar de orientar-se pela fé, o pensador cristão trata de resguardar a liberdade indispensável à genuína filosofia, em oposição às restrições artificiais impostas pelos compromissos das escolas, condicionados frequentemente por fatores de ordem irracional, que é a questão de, por exemplo, afirmar o tomismo como mais certo que o escotismo. Isso é uma coisa vazia, não leva a nada. É razão irracional. Você, estudou na escola de Paris, você prefere o tomismo. Você estudou na escola de Oxford, você prefere o escotismo. E por isso você vai achar que o outro está errado. Então, esse tipo de coisa realmente não leva a nada. E aí, essas afirmações, elas foram, né, essas teorizações, essas construções, foram mais apropriadas pelo poderio institucional da igreja depois, apesar de haver um empenho, né, um incentivo do papado em relação a muitas dessas escolas, né, na alta escolástica principalmente, mas a apropriação é posterior, né, então não dá para dizer que é uma imposição. Havia uma, não sei se dá para chamar de livre pensamento, mas havia uma possibilidade de pensamento mais amplo, né, que podia até ser julgado como herético depois, mas havia a possibilidade do pensamento mais livre. Bom, essa foi a história da filosofia cristã, segundo essa minha interpretação ao longo da leitura desse livro, certo? Foram alguns meses lendo esse livro e fazendo para vocês esses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da playlist. E se você é a primeira vez que está chegando no canal com essa playlist, né, com esse vídeo, veja a playlist toda, vale a pena assistir ela em sequência para ir vendo o acúmulo do que a gente foi aprendendo, e traga questões, coloque dúvidas, coloque comentários, discordâncias, concordâncias, o que seja. E no mais, né, foi um prazer desenvolver isso aqui. A gente vai partir para novas aventuras aqui no Super Acadêmico. Eu já gravei um vídeo aí de um livro de um professor meu, né, bem antropólogo, professor Pedro Agostinho. Eu espero que vocês acompanhem também nos próximos dias, nas próximas semanas. E tem a playlist que está saindo toda terça-feira do livro do Alan Turenne,
como sair do liberalismo, né? Também acompanha aí essa playlist se você se interessa por esses assuntos. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido, se inscrevam no canal, apoiem o canal no Apoia-se, é só clicar aí no primeiro link da descrição e você vai lá para o Apoia-se. E até o próximo vídeo. Valeu!